O Me Diga Algo é um podcast feito por comunicadores, com o intuito de conversar sobre diversos temas de uma forma curiosa. Todas as informações apresentadas no episódio são colocadas aqui mediante uma pesquisa, e todas as fontes estão em um link na descrição. Caso alguma informação esteja incorreta, é só entrar em contato que faremos uma errata em um episódio futuro ou nas nossas redes sociais. E bom, hoje temos assim um tema que a pesquisa já me deixou com bastante raiva. É um teste de nervosismo, eu posso dizer, porque a gente não teve contato com toda essa história na escola ou quando a gente estava crescendo, não é, Lu? Exatamente. Foi até por isso que eu levantei a bandeira. Isso é um assunto que eu tenho muito interesse, assim, de pesquisar. Nunca fui muito a fundo, porque a gente não sabe bases e tudo mais, e tem toda uma questão de lados nessa história, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, e a gente nunca aprendeu. Sim. Eu, pelo menos, não aprendi na escola. Eu também não. E para quem está se perguntando, o tema de hoje é a América antes do Américo. O nosso continente antes da colonização. E hoje a gente tem um convidado que eu nunca pensei que eu traria para o podcast, que é simplesmente, atenção, o meu chefe, que também é um amigo meu e que, além de publicitário, ele está terminando o seu curso de História. Então, eu acho que é match perfeito para esse episódio. Então, sejam muito bem-vindos, Fernando Henrique Cardoso. Sim, o nome do nosso ex-presidente, para combinar ainda mais com História. Seja bem-vindo, FH. Muito obrigado por ter aceitado. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite. Também fiquei super animado com o tema aí, porque é um dos temas dentro da história assim, que eu mais gosto e, enfim, que eu mais li sobre. Espero atender as expectativas e trazer alguma coisa aí. FH, antes da gente começar, eu queria te perguntar por que você, publicitário com empresa, foi atrás de cursar História? Então, eu sempre gostei, assim, muito de história, então, sei lá, assistia muitos filmes, lia, havia séries, enfim, sempre fui um entusiasta, assim, dessa matéria. Mas eu tinha um problema que era que eu não conseguia linkar as coisas de uma forma linear e cronológica na minha cabeça, e isso me incomodava muito. Então, quando estourou a pandemia e tal, eu acho que todo mundo ficou meio sem saber o que fazer, né? Porque a gente teve que reinventar como passar o tempo e tal. Eu acabei tomando a decisão de fazer um curso EAD de História. Enfim, com pretensão zero em relação a algo prático, diretamente prático, nesse sentido, mas que eu já percebo assim, que foi uma escolha muito legal, porque eu estou muito feliz assim, em conseguir montar esse quebra-cabeça hoje. Então você, assim, não tem pretensão nenhuma, tipo, de fazer alguma coisa com profissão, história, algo do tipo? É só por paixão mesmo? Começou por paixão, com certeza. Pode ser que pro futuro, assim, sei lá, a gente nunca sabe, né? Mas não é algo nem a médio prazo, assim, que eu imagine eu aplicar isso, né? É claro que, como todo conhecimento, no dia a dia a gente acaba utilizando, mesmo que seja em conversas, né, dentro do trabalho ou em sites para alguma coisa, mas se eu for utilizar isso assim, como meio de vida, vai ser para daqui, sei lá, 20 anos, por aí. Eu também sempre amei História, muito, muito. Eu acho que é muito engraçado a gente estudar e ver padrões que a gente acaba repetindo, né? Então, eu sempre fui muito fã de História também. Nas minhas aulas de História, eu assistia as aulas, eu não anotava nada, eu gabaritava as provas, porque eu gostava muito, eu achava muito interessante. Eu gosto de saber como viviam antigamente, sabe? Eu gosto de saber como que era o mundo, como que era real, assim, sem movimentos históricos, mas sabe, tipo, o dia a dia da pessoa, como que ela acordava, o que ela usava, isso eu acho que mais me dá curiosidade, assim, como que as pessoas viviam em outras épocas, porque a gente nasce numa época e a gente tem tudo aquilo que é dado pra gente como certo, né? Só que quando você vai olhando pra história, o mundo muda muito, os valores mudam muito, e eu acho isso fascinante, eu acho muito incrível como a gente se adapta
ao tempo, às coisas que acontecem. E isso foi, eu acho que é isso que me dá a coceirinha da história. Mas assim, eu amo entender, eu amo saber de onde eu vim, eu amo saber, assim, detalhes, meio que tudo. Eu sou fã de história. Eu gosto de assistir documentário, eu gosto de ler livro, eu converso com meu avô sobre história, que ele também adora muito história. Então, é assim, pra mim sempre foi uma paixão e sempre tive em casa, né? E eu acho que pessoas como nós, assim, né, que temos aí em comum essa paixão pela história e também um lado criativo ligado a gostar de histórias da Marvel, etc., sempre imaginam, né, e se eu voltasse no tempo? Eu sei que essa discussão do tempo aqui já foi um capítulo que vocês tiveram, o Juliano me deu alguns insights sobre isso, achei genial, mas eu acho que a gente sempre pensa isso, né, será que se aquilo lá tivesse acontecido de outra forma, né? Inclusive tem algumas publicações assim que eu acho fantástico, que os caras fazem quase como se fosse uma simulação de um fato histórico ter acontecido de outra forma. Eles levam em consideração todo o contexto histórico, econômico e falam assim, o que teria acontecido. Claro que é uma pira, né, uma suposição, e isso não pode ser levado com fins científicos, né? Mas eu lembro que um dos fatos desse livro era: e se Hitler tivesse ganho, né? O que teria acontecido com o mundo? E isso eu acho que serve para tudo, assim, porque a nossa realidade ela é muito baseada na história que nos contam, porque a gente está sendo influenciado, e eu acho que isso tem tudo a ver com o tema aí que vocês trouxeram. A gente está ouvindo a história de quem venceu, né? Mas e a história dos vencidos? Como que seria? Qual que é o outro lado dessa moeda, né? Então, enfim, eu acho muito legal e a discussão ela já começa por aqui, né? E se os índios, né, da América, que não tinham nem esse nome, né, porque acabaram recebendo esse nome de batismo dos próprios ocidentais, e se eles não tivessem sido dominados, né, qual que seria, né, o mundo que a gente estaria hoje, né? Com certeza ele seria outra coisa, com outros valores, enfim, com outro tipo de evolução, né? Bom, vou engatar nisso pra gente começar de vez o episódio, que, como a gente já falou, é sobre os povos originários da América. Os povos que estavam aqui, no continente, antes de serem colonizados. A história tradicional nos conta que, na tentativa de encontrar novas rotas comerciais para a Índia, Cristóvão Colombo aportou no que hoje chamamos de Bahamas, no dia 12 de outubro de 1942. Mas foi Américo Vespúcio, em 1504, que constatou que esse era um novo continente. E foi o cartógrafo Martin Wallace Miller que empregou nos mapas o nome América para designar essas terras em homenagem ao Américo. O que muita gente ignora é que a história dos povos que já habitavam a chamada América começa bem antes dos europeus chegarem aqui. Como o FH falou, a gente sempre teve a narrativa dos que venceram e não dos vencidos. E as pessoas que estavam aqui não só eram culturalmente muito desenvolvidas e também tinham seus próprios conhecimentos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pegando essa deixa, quando o Colombo chegou, já tinha uma galera morando aqui. Eram incontáveis etnias, com aspectos culturais diferentes, e estima-se que na época do Colombo eram mais ou menos 60 milhões de pessoas no continente todo. Isso é muita gente, né? Falavam cerca de 1.200 idiomas. Elas se comunicavam, elas se misturavam, elas brigavam e, claro, também se uniam para formar grupos maiores e se administrar melhor, que a gente vê hoje na nossa sociedade, né? Inclusive, a gente deixa claro aqui que nós não somos especialistas, nós estamos reunindo informações. Nós vamos citar alguns dos maiores e dos mais conhecidos grupos, mas quanto mais você estuda esse assunto, mais nomes surgem, porque o que não faltava na América pré-colombiana era diversidade. Também devemos lembrar que muitos grupos têm nomes em outras línguas, e por isso já pedimos desculpa por qualquer pronúncia errada que a gente venha fazer. Eu vou meter aqui as pronúncias porque eu, todo episódio, sofro com as pronúncias. Mas é muito doido pensar que tinha, assim, muita gente aqui. Muita gente. A América era completamente lotada de gente, e a gente não estuda dessa forma, né? A gente pensa que os caras chegaram aqui, tinha poucas tribos de indígenas
e eles colonizaram, enfim, a gente não sabe que aqui antes tinham diversas tribos, diversas sociedades, né? Isso que eu ia falar, são 60 milhões de pessoas, esse número é muito grande, é muita gente. E os 1.200 idiomas... Pensar em 1.500, né? Para 1.500 isso é muita gente. Isso, exatamente. Era muitas pessoas mesmo. E essas 60 milhões de pessoas são muitas histórias e muitas coisas que aconteceram que a gente simplesmente deixou de lado, entendeu? E a gente tomou como verdade o outro lado da história, né? Na América do Norte, haviam grupos nômades, como os Aleuts e os Inuits. Os nômades, inclusive, foram os que mais resistiram à colonização, já que sempre mudavam de lugar e seu conhecimento de geografia local era uma vantagem que impedia que os colonizadores os alcançassem. Haviam também grupos sedentários, isto é, que tinham residência fixa e que chegavam a juntar centenas de pessoas na mesma aldeia. Entre os mais conhecidos estão os Navajós, os Comanches, os Cherokees e os Apaches. Na América do Norte, algumas etnias formavam confederações indígenas. Cada confederação era construída por diversos grupos que tinham em comum basicamente a mesma matriz linguística. Os grupos de uma mesma confederação mantinham alianças políticas e matrimoniais, além de que o grupo principal, que era da onde saía o líder da confederação, era quem dava o nome para esta mesma confederação. Já na América Central e na boa parte da América do Sul, eram ocupadas pelos maiores e mais famosos grupos étnicos nativo-americanos, os Incas, os Maias e os Aztecas. Os Incas eram compostos principalmente pela união das civilizações Ximú, Tiahuanaco e Huari. Os Aztecas e os Maias dividiam a porção central do território americano com os Olmecas, Toltecas e Teotihuacanos. Os Maias se organizavam em um complexo de cidades-estado independentes, com o próprio idioma, e chegaram a uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Os Aztecas eram uma sociedade baseada na monarquia. O império ia do que chamamos hoje da Guatemala até a porção oeste do México. E já os Incas dominavam os Andes, bem mais para baixo, com um império que reunia cerca de 6 milhões de pessoas. A América do Sul era habitada por diversas tribos. A estimativa é que em 1492, ano da chegada do Colombo, 25 milhões de pessoas moravam aqui, sendo entre 8 e 9 milhões só na Amazônia. As principais que podemos citar são, na Amazônia da Colômbia, temos os Ticuna, além dos Andoque, os Cocama, os Bora, os Yagua, os Barsana, os Ocaína e muitos outros. No Chile, podemos destacar os Aimaras, os Quechuas, os Atacamenos, os Colas, os Diaguitas, os Mapuche, os Kauarska, os Alacalufi, os Yamana, os Yanga e os Rapanui. E segundo o Ministério da Cultura do Peru, no país existiam 55 grupos indígenas, sendo os Achuar, os Ayamara, os Quechuas os mais famosos. Na Bolívia, são 33 comunidades étnicas, entre elas os Quechuca e os Aymara. No Equador são 14 grupos, como o Shuar, por exemplo. Já no território que hoje é o Brasil, a gente tem uma diversidade gigante de grupos étnicos, como, por exemplo, os Guarani, Ticuna, Caigangue, Macuxi, Terena, Guajajara, Yanomami, Bunduruku, Chavante e mais centenas de outros. Segundo o IBGE, no censo de 2010, no Brasil existem 305 grupos étnicos indígenas, falando cerca de 274 línguas. Isso faz do Brasil um dos países com a maior diversidade sociocultural do planeta. É um presente que a gente tem. No Paraguai, um grupo que chama a atenção são os Axes, do mesmo grupo linguístico dos Guaranis, e que se subdividiam em pelo menos 5 grupos, como os Guayaqui, por exemplo. E olha só que curiosidade interessante sobre o grupo dos Axes. Eles apresentam tons de peles mais claros. Dependendo do caso, podem até ser considerados brancos. Seus olhos vão de castanho ao cinza e os homens usavam até barbas.
Esses são traços incomuns dentro dos povos nativo-americanos, e alguns cientistas especulam que eles possam ser derivados de um grupo que veio de outro lugar e que seus ancestrais eram de outro continente. Mas isso é só uma teoria. Como a gente falou, quantidade de grupos e culturas e de povos que a gente não tem nem conhecimento de como eram direito. É muito difícil, né, a gente tentar entender tudo isso, porque na nossa cabeça existe um país com uma língua, né, e a gente tem esse formato de sociedade que a gente tem hoje. Quando a gente olha para trás e vê que só no Brasil tem 305 grupos étnicos e 274 línguas, se começa por onde que você começa a estudar isso, né? São 274 línguas. Como que a gente fala com essas pessoas? Como que a gente troca as informações com elas? Então, isso é uma coisa que eu descobri nessa pesquisa e foi para mim, eu acho que talvez seja um dos nossos maiores desafios. Talvez o FH possa me corrigir até. Porque, assim, como que você consegue conversar com tantos povos diferentes, né? E ter uma unidade de pensamento e ter porque cada um tem uma filosofia diferente também, eu acredito. Lídio, assim, ó, eu sempre percebo, né, quando a gente está em discussões sobre a questão indígena no Brasil, que essa é um problema sem solução. Eu vou explicar por quê. Nós temos a formação do povo brasileiro. Darcy Ribeiro, ele usa esse termo, ele fala que o brasileiro ele se encontrou pela sua individualidade e diferença. O que isso quer dizer? Nós temos 3 povos que foram formadores do povo brasileiro, né? Nós temos o europeu, nós temos o africano e nós temos o indígena. À medida com que a relação desses 3 povos foi evoluindo, foram nascendo pessoas mestiças, né? Então a gente tinha lá o filho de um português com uma escrava, ou o filho de um português com um indígena, ou o filho de um indígena com um escravo. E nenhuma das 3 matrizes de formação dessas pessoas aceitava esse mestiço. Então, assim, o mestiço ele não era bem-vindo nem na tribo, nem na senzala, nem na casa grande. Ele era um ser que era tratado de escanteio. Existia um certo cuidado por parte do pai. Então esse é um fato bem interessante assim, da gente estudar da antropologia do nosso país. Quem tinha esse amor pelos filhos, assim, de entender ele como seus, era o homem, não era a mulher. Então isso só mudou com a evolução realmente da sociedade. Então ele ainda tinha essa questão assim patriarcal em relação a esse mestiço e transformava ele talvez num funcionário que tivesse entre o escravo e o homem branco, por exemplo, que era o conhecido aí Capitão do Mato, né, que a gente aprendia na escola. Mas o fato é que o povo brasileiro ele se reconheceu pela sua diferença. Então todo esse povo que não pertencia nem ao europeu, nem ao africano e nem ao índio, ele virou brasileiro. Então o nosso povo ele é formado pela mistura, ele não é puro em nenhuma dessas 3 bases, né? E quando isso aconteceu, a gente foi evoluindo então como povo misturado, e o que aconteceu? Agora o índio ele continua sendo uma base formadora. Então é complicado você chegar para um índio e falar para ele que ele é tão brasileiro quanto você, porque ele não é. Ele é uma base pura, digamos assim, né? Obviamente que nos dias de hoje, dentro da tribo, existe mistura. Não estou falando que não é isso. Mas os valores dessa sociedade são diferentes do brasileiro, né? Por exemplo, uma das coisas que o português, o europeu, trouxe para cá foi a noção de acúmulo. Então, o índio puro, ele não entendia o acúmulo. Então, ele via lá os portugueses trocando joias, raridades, no entender do índio, por pedaços de madeira, e ele não entendia por que o português queria tanta madeira, por que ele ficava o dia inteiro pedindo para eles arrancarem madeira. Porque ele falava assim, mas gente, o que você vai fazer com isso? E porque na Europa, foi bem na época do metalismo, começou esse conceito de reter, né, de você ter coisas. E o índio não tinha essa noção. A noção do índio era assim, cara, eu vou trabalhar para eu comer. Eu comi? Eu não vou mais trabalhar, eu vou fazer outra coisa, entendeu? Amanhã eu trabalho de novo, porque no entendimento do índio,
a natureza ia prover para ele todos os dias. Então ele não precisava ter coisas estocadas, né? Então aí já começa um primeiro conflito, né? Como que você pega todas essas etnias aí que você citou e coloca eles dentro do nosso sistema social, político e fala assim, vocês têm que ser assim. Eles não vão entender nunca isso. Então eu vejo hoje os povos indígenas, apesar de eles serem o povo originário dessa terra, eles estão fora do contexto social político, né? E o que é pior, né? Por ter toda essa questão, tem um monte de gente que daí se aproxima dessas comunidades para tirar proveito disso, porque é nisso que nós somos bons, né? Nós somos bons em tirar proveito em relação às situações e às outras pessoas. Então aí começa também a ter um discurso sobre, putz, mas o índio é vagabundo, mas o índio só quer mordomia e não sei o quê. Mas na verdade a questão para mim sempre foi essa, assim, a maneira com que o índio vê o mundo é diferente da maneira com que o brasileiro vê o mundo. Então, e os dois habitam o mesmo território, né? E o território para o indígena, ele é como se fosse parte dele, porque se você pegar uma tribo da Amazônia e levar ela para o Pantanal, ela provavelmente não sobrevive, porque ela sabe sobreviver dentro daquele contexto, porque aquele contexto faz parte do que ela é. Então, eu acho que essa é uma crise assim que eu não vejo solução simples, sabe? De você falar assim, vamos lá e vamos dar escola para os índios. A escola, ela está mais ligada aos nossos valores, à forma com que nós, brasileiros, construímos o mundo de acordo com o que foi colocado para nós, do que da forma com que o índio vê. Então o índio ele não tem as mesmas necessidades e anseios, né, que nós temos. Né? De novo, né, gente? Não estou falando aqui do geral, porque vai ter a pessoa que vai ouvir isso e falar, mas o índio usa Nike. Eu sei, mas é que nós estamos falando de uma coisa antropológica, né, que é uma questão de formação mesmo do povo. Sim, eu acho que o mínimo que o indígena brasileiro merecia era a representação política, né? Para que ele fosse um mínimo parte dessa sociedade que só se utiliza dele e não dá representação e não dá os direitos que eles merecem, né? E que eles têm que ter. Mas mesmo assim, Ju, eu concordo com você e acho que a representação política ela é um dos maiores problemas políticos do país, né? A gente não tem um corpo político que represente o nosso povo em nenhuma das suas instâncias, a não ser o velho branco, né? Isso tem bastante. Agora a questão será que eu conseguiria chegar a um acordo, por exemplo, de convívio com um político indígena, sendo que os nossos valores são tão distintos, sabe? De novo, né? Se o que eu entendo como certo, como político e como aplicável, para ele não é isso. Para ele, os valores que ele tem são outros. Eu ouvi esses dias uma entrevista de um cara assim, é um cacique e ele tem assim uma profundidade grande em relação ao problema. E ele se sente em guerra até hoje com o povo branco. Ele falou, nós estamos em guerra, eu não sei porque você está sorrindo para mim. Porque nós estamos em guerra ainda. Então o povo indígena ele não vai conviver dentro do que nós entendemos como correto. Ele tem o correto dele. Então como é que a gente consegue daí conviver dentro de uma mesma região, de uma mesma região, né, com entendimentos políticos e sociais que não são os mesmos, né? Por isso que eu falo, eu não vejo solução rápida e nem fácil para isso, sabe? E é uma discussão muito profunda, né? Porque a gente está falando aqui do povo indígena, mas a gente também cabe lembrar que são milhares de povos indígenas, né? Não é só um. Não tem um só que seja uma unidade. São vários e cada um tem sua cultura e sua história, né? Seus valores. Por exemplo, uma das coisas assim que o português, né, chegou aqui e ficou estupefato, assim, foi o fato do indígena cometer a antropofagia, né? Então eles comiam o corpo do inimigo derrotado. Mas tanto para o inimigo quanto para o vencedor, aquele era um ritual de muita honra. Porque ele não comia porque ele era um animal. Ele comia porque ele queria pegar a força do inimigo para ele. Ele falava assim, eu vou comer o corpo dele para que eu assuma a sua força. Era um sinal de respeito. Assim como a gente admira o samurai japonês que não aceita a derrota e se suicida, né, comete o harakiri, o indígena era igual. Inclusive o indígena que se sentia derrotado, ele não tentava fugir.
Ele preferia ficar preso até o momento em que ele fosse devorado, porque para ele também isso era um sinal de que ele chegou àquele ponto e era por isso que ele precisava passar. Então, só esse é um exemplo extremo, porque é uma coisa, né, que está bem ultrapassada, mas eu acho que ele representa bem, assim, foi uma das formas com que, por exemplo, o português vendeu o conceito de que esse povo precisava ser doutrinado, porque eles eram canibais, loucos e tal, ignorando totalmente o simbolismo que estava por trás desse ato, né? Inclusive, o próximo assunto que a gente ia falar é exatamente sobre isso, né? Então, assim, e como a gente viu que tinha muita tribo e são muitos povos diferentes, para justificar essa colonização, a narrativa que os europeus criaram foi de que os povos nativo-americanos eram pouco sofisticados, nômades e também pouco numerosos, que a gente já viu que não é a realidade. A verdade é que os povos originários sofreram um extermínio logo de cara, e nesse momento não estamos nem falando de uma luta armada. Na verdade, o problema começou com doenças que não existiam para eles ainda, foram trazidas por colonizadores como febre amarela, gripe, coqueluche, sarampo, tuberculose, varíola, entre várias outras. E vocês sabiam que muitos indígenas se infectaram antes mesmo de ter contato com os europeus? Porque os micro-organismos causadores dessas doenças acabavam disseminando pelos rios, contaminando a água que os membros das aldeias consumiam. Isso é uma coisa, só levantando uma bandeira, que a gente viu na pandemia que acontece ainda, né, do Covid-19, que a transmissão de doenças é muito fácil, ainda mais quando você não tem uma imunidade. Então imagina isso, um povo que nunca teve doenças, né, daquelas doenças, e essas patologias chegam neles. Sim, é engraçado, né, Luiz, você falar isso, porque até tem uma questão biológica aí, né? Existe uma corrente que eu acredito ser assim a que mais faz sentido, né? A história, gente, ela é um problema, assim, porque apesar de ela ser uma ciência, né, e ela existir uma metodologia para que você consiga pelo menos tentar comprovar que algumas coisas aconteceram, ela é um quebra-cabeça sem um monte de peça, né? Então muitas coisas vão sendo estudadas, enfim, novas descobertas às vezes mudam caminhos que estavam sendo pensados, enfim. Mas existe uma construção que eu considero assim, que faz sentido, que foi depois que os continentes se separaram na Pangeia. Nós tivemos aí um intervalo de milhões de anos até que esses povos se reencontrassem, né? Porque foi, lógico, logo quando começou a expansão marítima. E quando você pensa, né, nessa divisão, você imagina que o ecossistema, daí nós estamos falando aqui de microecossistema, mas isso serve como um todo. O ecossistema de cada um desses continentes, ele evoluiu independente do outro por milhares de anos. Então, assim, quando você coloca um ser de um ecossistema dentro de um outro ecossistema que não tinha um encontro há milhões de anos, é como se você colocasse uma bomba biológica realmente, porque ele está trazendo milhões de anos de evolução de micro-organismos contra outros milhões de anos de micro-organismos que tinham aqui e não tinha como resultado ser diferente, né? A maior parte, né, dos indígenas ou, né, das pessoas que moravam aqui, ela morreu em virtude de doenças, e não foi nem assim algo que foi pensado ou previsto, né? Porque boa parte, né, dessa aniquilação biológica aí, ela aconteceu num movimento que pode ser considerado até que tinha boas intenções, que eram os jesuítas, né? O jesuíta, então, ele foi talvez o europeu que mais tentou entender o povo indígena e mais tentou participar da vida do povo indígena, sem saber que à medida com que ele se espalhava pelo Brasil ou pela América, ele estava matando assim milhões de pessoas. Tem históricos de um jesuíta dentro de uma tribo que tinha 30 mil índios, de ter matado 28 mil. Então, assim, é muito agressivo isso que nós estamos falando, né? Que é você trazer... É como se eu trouxesse um extraterrestre para a Terra agora, né? Depois de tantos milhões de anos, a gente colocasse um extraterrestre aqui dentro com as doenças que ele tem. Isso provavelmente ia aniquilar boa parte da população mundial até que a gente conseguisse criar os anticorpos, enfim, para que a nossa espécie começasse a sobreviver em relação a isso.
Uma coisa só que eu queria lembrar a todos é que a gente está falando da época de 1500, né? Então, assim, não existiam hospitais como a gente conhece, o formato da medicina era completamente diferente. Então, uma patologia nova chegar, assim, eles não conseguiriam se juntar ao mundo inteiro em um ano e conseguir uma vacina, como a gente fez com o coronavírus. Era impossível, não tinha como. Então, chegava... Não existia UTI, não existia tratamento, a pessoa adoecia e é bem provável que morria, né? Naquela época eu acho que era muito mais... A fatalidade, a possibilidade de morte de uma doença, eu acho que era muito maior do que hoje em dia. É doido pensar que é muito distante, né? 1500 de nós, mas também é muito perto, né? Porque esses povos ficaram milhões de anos separados e só agora em 1500, 500 anos atrás que se juntaram, que teve essa comunicação. Bom, vou continuar aqui, porque mais pra frente teve coisa pior. Há antropólogos que afirmam que quando os europeus descobriram que a população indígena não tinha imunidade para essas doenças, havia contágio proposital, especialmente quando o assunto envolvia posse de terras. Os exploradores e colonizadores deixavam objetos pessoais contaminados largados nos territórios indígenas para que eles encontrassem e contraíssem essas doenças. Uma verdadeira guerra biológica que nunca foi oficializada, pois, segundo Rafael Pacheco, que é pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios da USP, os casos não eram apurados e muitas vezes eram divulgados apenas como fatalidades. Outra questão que por muito tempo fez com que os cientistas subestimassem a quantidade de população originária é a forma como eles se estabeleciam. Muitos povos se fixavam em um só lugar, formando aldeias de milhares de pessoas. A questão era que, em algum caso, as cidades não eram nem de pedra, como a dos Incas, por exemplo, mas sim de materiais como madeira, fibras, folhas e outros materiais mais sustentáveis, e que, sem manutenção, acabavam sofrendo com o passar do tempo, deixando menos vestígios. Isso dificultou que pesquisadores encontrassem essas antigas cidades, já que elas basicamente se deterioravam e foram engolidas novamente pela floresta. Nossa, é um povo que era muito fácil, né, se dizimar. Eles deixavam uma parada com gripe, todo mundo pegava e morria. É horrível pensar isso. E principalmente também essa questão do local físico, né? Era muito fácil se destruir também. Eu acho até quando a gente estava pensando, quando você falou que eles não têm a ideia de acúmulo, talvez a ideia de você construir monumentos que vão ficar por centenas de anos também não fosse algo que passasse pela cultura deles. Quando a gente constrói o Cristo Redentor em cima da pedra para mostrar todo o poder do Cristo em cima da pedra mais alta do Rio de Janeiro, eles talvez não olhassem para isso como uma forma de agregar valor ou de passar alguma mensagem. Talvez para eles fizesse mais sentido mesmo fazer uma cidade que fosse sustentável, que fosse útil para eles, né? Exatamente. Esse é o termo que você usou, é perfeito. A arte indígena, ela não se faz para ser deslumbrada. A arte indígena, ela se faz como útil. Então, tudo que tem de arte relacionado ao índio são utensílios ou coisas que eles faziam para usar. Então a arte para eles não era uma função do artista. A arte para eles era de todo mundo. Todo mundo fazia um cesto, todo mundo fazia um arco, todo mundo fazia flecha, porque fazia parte da vida deles. Era como se todas as pessoas fossem artistas, né? No nosso entendimento do que é arte, né? Que é algo para ser exposto. E isso vale também para os templos, isso vale para toda a questão religiosa, né, que eles tinham, que estava linkada à produção de um lugar para eles fazerem alguma coisa. Eles o índio não tem relatos históricos dele terem feito coisas para os outros ficarem olhando, como a gente faz, né? Para eles, assim, se não tivesse utilidade, não fazia sentido. Bom, depois de toda essa contextualização e já com doses de raiva, a gente vai entrar nas curiosidades e particularidades de diversos lugares. E para começar, a gente vai lá para a América do Norte, onde alguns povos indígenas da América do Norte se organizavam por confederações. A Confederação Haudenosaunee, que habitava o nordeste dos Estados Unidos, era um conjunto de 5 povos.
Apesar de ter um líder, esse grupo tinha as suas leis aprovadas por um conselho formado por homens e mulheres, todos com poder de decisão. As confederações não só deliberavam assuntos importantes, como também colocavam restrições ao poder de suas autoridades. Quando os europeus chegaram aqui, se depararam com essa organização social, eles ficaram chocados. Isso porque, na mesma época, a Europa ainda era monarquia absolutista, daquelas que só o rei manda e todo mundo obedece. Para pensar que doido que teve uma confederação que já tinha praticamente uma democracia, né? Quando a gente escuta, né, esse tipo de relato, a primeira coisa que eu penso é na formação social, né? Daí não preciso falar dos indígenas propriamente dito. O que acontecia, né? A gente tinha lá um povo que estava reunido, uma tribo, sei lá, chame do que quiser isso, e essa tribo começava a se multiplicar. E à medida com que ela se multiplicava, aquele ambiente que eles estavam começava a ficar escasso em relação àquele volume de pessoas. Aí você tinha uma parte dessa tribo que desgarrava e ia para outro lugar. Acho que isso é uma coisa que naquele seriado Vikings fica bem claro, né? Que eles ficam indo para tudo que é lugar para tentar povoar um novo lugar e começar uma nova história. É claro que com o tempo essa divisão entre dessa família, ela acaba se perdendo e as pessoas que se conheciam já morreram e não se conhecem mais. Mas é normal assim, a gente imaginar que esses povos que formaram essa liga, provavelmente eles tinham alguma ligação de sangue mesmo. Que foram tribos que foram se desenvolvendo de forma independente, mas que saíram de uma mesma matriz. Então, e daí sim você começa a pirar, né, em como isso aconteceu, né, em como isso se dividiu. Mas isso não é exclusividade daqui. Lá no início, né, do estudo do Homo sapiens, que tem até hoje como principal corrente, né, a nossa evasão através da África, o início também se dava dessa forma, né? A gente ficava migrando ali de regiões, né, como nômades, mas querendo ou não era um ciclo. Então você não é que assim, eu morei nessa terra aqui, eu vou ficar aqui para sempre, ou não vou ficar mais aqui, só vou para lá e vou para lá. Na verdade, o que esses povos faziam era fazer um ciclo para que essa terra se renovasse e quando ele voltasse a terra fosse habitada novamente. Então, eu acredito que essas formações elas se deram muito dessa forma, né? Com um laço que era familiar, né? Acho que num dos textos que você trouxe ali, Juliano, no início, falava um pouco sobre isso, né? Sobre a conexão que você tinha com outros povos através do casamento. Isso aconteceu inclusive com os portugueses, né? Os portugueses, quando chegaram aqui em farrapos, quase morrendo, entenderam rapidamente como é que funcionava isso, e eles casavam com índias, porque a partir do momento que eles casavam com uma índia, e isso era oferecido para eles assim, de bom grado, eles faziam parte daquela tribo e tinham poder de decisão em relação a tudo que acontecesse ali, né? Era bem complexo, né? Era quase político até. São questões que hoje formações que se repetem até hoje, né? Que você vê de grupos de pessoas tomando decisões, casamentos. Eu acho interessante isso, porque mostra como nós somos bem mais parecidos com ele do que a gente imagina. Que a gente pensa o povo indígena, um povo que vive na floresta e caça para viver, mas na real eles têm sociedades e estruturas muito complexas, né? Então não foi simplesmente chegar e apareceu lá e pronto, colonizaram. Teve todo um processo, toda uma como que eu posso dizer, uma conexão entre eles, né? Tipo, beneficiar ou não para cada um, mas existiu essa... Como que eu posso dizer? Não é conexão que eu quero dizer, tá me fugindo a palavra. Como bicho, Luigi, a nossa saída para sobreviver foi a mesma. O Homo sapiens, ele não tem garra, ele não corre rápido, ele não pula alto. Enfim, tem animais na natureza que são superiores a nós fisicamente em todos os sentidos. Mas como bicho, o que a gente entendeu? Que se a gente andasse em grupo e começasse a utilizar ferramentas, a gente conseguia sobreviver. Então é natural realmente, quando a gente pensa na evolução da espécie, independente do rumo que ela tomou, que essa conexão inicial ela seja a mesma. Porque era a nossa condição de sobrevivência. Ou a gente se reúne e vai caçar um mamute todo mundo junto, ou todo mundo vai virar comida de mamute. Não tem jeito, né? Se fosse individual, né? Porque
Isso é uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo um bebê nascendo, né? Olha como o ser humano nasce frágil, né? A gente vê uma vaca nascendo, em 3 dias a vaca tá correndo. A gente vê um leão nascendo, mesma coisa, um gato, cachorro. Os animais, eles são muito menos frágeis que a gente. A gente demora 1 ano para andar, sabe? Então, como animal mesmo, nós não somos o grande, né, carnívoro do mundo, né? Nós somos o grande predador do mundo, como se for pensar individualmente. A vantagem se deu dessa forma, né? Com a evolução que a gente conseguiu andando em grupo e começando a utilizar essas ferramentas. E isso fez com que tivesse toda uma evolução, né? Que é o que a gente vê com o macaco, né? O macaco, hoje em dia, ele tem um comportamento pré-histórico que é muito similar aos nossos primeiros grupos, né? Inclusive, esses dias eu vi, não lembro em qual portal, mas estavam mostrando lá um grupo de macacos que começou a utilizar uma ferramenta como martelo. Então, que daí eles fizeram essa conexão, assim, olha, talvez tenha sido assim que a gente começou também. O que mais me choca desse fato da gente falar do grupo que tinha uma quase democracia ali, é que também as mulheres tinham um poder de decisão igualitário, assim, então é doido ver como a sociedade é toda diferente, né? E isso que o FH trouxe, esses dias eu tava conversando com o meu namorado, que o ser humano, ele precisou, dependendo de como você vê, trapacear para continuar vivendo, né? Porque ele sozinho não conseguiria. Uhum. Esse fator, assim, Ju, em relação à mulher, né? Tem alguns exemplos, né? Um deles é o seguinte: quando a gente era uma tribo ainda nômade e tal, que não era sedentário, e que a responsabilidade da mulher não era cuidar da cria e da casa, nem a glândula mamária feminina era tão evoluída. Ela tinha a mesma função na tribo. Então o homem e a mulher, eles caçavam igual. Então até fisicamente eles tinham a mesma capacidade. O que aconteceu foi que com a evolução, né, daí, sei lá, a palavra que se usa, mas dá para se até entender de uma forma como devolução. Com a evolução e o ser humano se tornando sedentário, e com o passar dos milhares de anos, o macho continuou com a função primária, né, de caça, e a fêmea cada vez menos, e isso é que fez essa distinção que a gente tem hoje em relação à força, agilidade, etc, né? Ou seja, se o mundo, não sei se ele dura tanto, mas se ele durar e a gente continuar nesse caminho que é das pessoas serem cada vez mais igualitárias, pode ser que com o passar de milhões de anos essa diferença física ela deixe de existir de novo. Porque a gente vai deixar de ter uma evolução masculina muscular, por exemplo. Porque a mulher vai se equipar, porque, enfim, a vida já não... Ninguém mais sai correndo atrás de bicho, né? Então, a evolução... Tem até aquele livro, né, que se chama O Admirável Mundo Novo, que é uma citação do futuro, e ele traz isso, assim, que o ser humano já não tem mais unha, não tem mais pelo, não tem mais cabelo, e eles estão cada vez mais parecidos, né, a espécie, assim, porque é como era. Esse é um ponto. O segundo ponto é que até, não precisa ir longe, na Grécia, em Roma, apesar da mulher não ter direito a voto, etc., ela tinha um papel extremamente importante, ela tinha voz em casa, ela era, na verdade, a dona do lar. Então não era essa sociedade patriarcal no sentido de que o homem mandava. Na verdade, a mulher, ela que mandava na casa. Então, isso foi mudando, na verdade, com a ascensão da igreja. Então a igreja, ela tem, né, os seus dogmas e a sua forma de trazer essa questão, e isso, na verdade, é que foi moldando essa sociedade que nós conhecemos hoje e que, enfim, que tem uma série de questões aí de divisão entre as duas coisas. Mas isso é meio novidade, assim, tem, sei lá, seus, vamos lá, 2000 anos, mais ou menos. 2000 anos para a história do mundo é muito pouco tempo. Então é bem recente mesmo. Exatamente. Esse é um assunto que eu tenho muito interesse, sabe? Tipo assim, eu fico realmente pensando em toda essa situação, porque eu sempre... é uma coisa, eu acho que meio minha filosófica mesmo. Eu olho para os problemas de hoje e falo assim, será que a gente já não solucionou há um tempo atrás? A gente esqueceu disso? Entendeu? Tipo assim, alguém já solucionou alguma coisa assim, já conversou sobre isso. Eu penso muito na sustentabilidade, na questão dos índios, porque eles são muito sustentáveis, né? Eles têm uma relação com a natureza que a gente não tem. E isso tá ligado àquilo que eu falei. Ele não quer acumular nada.
Então, assim, você não querer acumular é a coisa mais sustentável que existe. Porque você só vai utilizar o que você precisa e vai parar. Como transformar uma sociedade capitalista do século XXI em uma sociedade do não acúmulo? Tem tentativa, né? Minimalismo tá aí. Sabe que eu acho assim, ó. Eu sei que há passos muito lentos, assim, mas eu vejo, por exemplo, as pessoas que moram na Europa antiga, assim, vamos dizer, Itália, enfim, aquela parte ali, eu vejo os relatos. Eu tenho um primo que mora na Irlanda e ele me conta um pouco de qual que é o hábito de vida. Eles são pessoas já menos apegadas a ter, assim. Então, porque eles já são muito mais velhos que nós. E eles também não são doutrinados pela cultura americana do capitalismo selvagem, assim. E claro que eu sei que tem de tudo, tá? Mas me parece que é um povo que preza muito mais o fazer do que o ter. Então, quando eu olho para isso, eu penso, olha, eles estão na nossa frente em relação a tudo, né? Porque eles são muito mais antigos dentro desse sistema que a gente vive. Eu fico pensando se nós também não vamos passar por essa fase, né? Sempre me sinto meio adolescente nesse caso, e eles um pouco mais velhos. Então, enfim, às vezes é nisso que eu me pego para ter esperança. Faz muito sentido. Aqui, eu morando aqui, eu vejo tanto como o status aqui é importante para eles. E o status de ter mesmo. Tipo assim, você ter o carro, você ter a Mercedes, você andar de roupa de grife, sabe? Eles, assim, a marca tem que estar presente, tem que estar mostrando, assim, é uma coisa que acontece aqui. E eles vendem muito as outras coisas, tipo assim, é muito essa questão de você ter, você ser melhor, o consumo aqui é o que, a sustentabilidade aqui é muito levado pelo consumo, né, tipo assim, em vez de você comprar isso, compre esse que é sustentável, entendeu? Só que aqui é a discussão, né, tipo assim, não, o sustentável é você não comprar, entendeu? Mas é muito difícil aqui. Eu e o Juliano conversamos na semana passada um pouco sobre essa crise que está tendo aí entre a Rússia, né, e os Estados Unidos. E é bem esse o ponto, é uma maneira de enxergar a vida muito diferente. Então, eles não têm essa mesma questão assim de você quer mais, capitalismo selvagem, mais, que é o que a gente está acostumado, porque foi assim que a gente foi criado. E quando você tem esse padrão de vida chegando perto do seu portão ali, causa realmente uma reação, né? Em que eles falam, cara, é o nosso modo de vida que está sendo ameaçado. Eu não estou falando que eles estão corretos, porque não tem ninguém certo nessa história, mas eu entendo a reação, sabe? Porque realmente é um confronto de duas formas de enxergar o mundo, né? Exatamente. Bom, aconteceu, né? Mas aí é papo né? Para outro assunto. Nos anos 60, toda a questão, como que é com Cuba teve o projeto Condor que eles tiveram aqui, eles falam muito sobre isso aqui, que eles sentiram uma ameaça do comunismo na América Latina, né? Então eles foram full power na América Latina para mudar tudo, que foi o projeto Condor, que teve 64, teve Argentina, México, só que aí é papo delicado até. Aconteceria a mesma coisa se fosse do outro lado, né? Tipo, se sei lá, o México tivesse uma base da Rússia. Claro que os Estados Unidos não ia aceitar da mesma maneira. Até o próprio Narcos, né? Ele demonstra o quanto o americano se envolveu com a questão colombiana em relação ao tráfico de drogas, que tinha a ver com que era através da Colômbia que estava entrando nos Estados Unidos, mas que na verdade tinha muito a ver também com você colocar um governo que tivesse mais alinhado em relação à maneira de enxergar o mundo, né? Um dos maiores medos americanos em relação à América do Sul e Central sempre foi esse, né? Cuidado com o povo que pensa diferente, porque isso pode virar um problema no nosso quintal, né? Isso quando os mísseis não atravessavam o mundo, agora isso não tem mais tanta diferença. Atualmente, uma das maiores preocupações da nossa sociedade são as cidades do futuro. Elas devem ser tecnológicas, práticas, oferecer qualidade de vida, mas sendo também sustentáveis, mais próximas da natureza, com capacidade de abastecer a população e garantir o bem-estar. O conceito de cidade-jardim, estudado até hoje, foi criado por urbanistas europeus, entre eles Sir Ebenezer Howard, na virada do século XIX para o XX, época em que essas cidades europeias enfrentaram um crescimento exponencial e desordenado.
Por isso foi criado esse conceito de cidades de menor escala, onde coexistem habitações, indústria e agricultura, limitadas por cinturões verdes, todas interligadas para garantir sua comunicação e funcionamento. E se a gente disser que os povos nativo-americanos faziam algo parecido muito antes do Sir Howard sequer nascer, segundo alguns arqueólogos, um exemplo disso está na região onde hoje é o Parque Nacional do Xingu, aqui no Brasil. Lá, algumas aldeias eram construídas com materiais naturais sustentáveis, sendo que a área onde essas pessoas moravam, conviviam e plantavam se misturava com a floresta de uma forma harmônica, garantindo sua subsistência ao mesmo tempo que mantinham a mata nativa de pé. Eles já tinham noção que se a floresta entrasse em colapso, a sociedade colapsaria junto. E não pense que eram aldeias pequenas. Essas cidades viviam milhares de pessoas. É isso que a gente tava falando agora, né? É que, tipo, eles sabiam o ambiente que eles estavam e tinha esse fato de que não queria acumular, talvez, e eles construíram cidades que funcionavam para continuar nesse ambiente que eles viviam, né? A terra era parte deles, né? Então não tem como você imaginar que eles não tivessem essa sintonia, né? Então todos os remédios, toda a comida, tudo eles tiravam da natureza, né? Não existia nada industrializado, manipulado, né? Existem alguns relatos, principalmente no Brasil, que o índio ele já praticava, por exemplo, a queimada. Então ele tinha uma região lá que ele botava fogo mesmo, mas era também pensando no solo se revigorar, porque era um solo que já tinha ficado fraco depois de tantas vezes que ele já tinha produzido. Então essa também era uma prática que às vezes a gente escuta nos discursos assim ideológicos, né? Mas o índio já queimava a mata. Como se, enfim, como se fosse essa destruição que a gente pratica hoje em dia, né? Como se fosse comparável. Mas não era. Realmente era uma questão também em repensar o seu habitat, né? Então, você tendo a terra ali como parte da tua vida, eu não consigo imaginar outra forma de viver, né, em relação a isso. E até eu tenho um dado interessante aí em cima disso que o Luigi trouxe. A gente utiliza menos de 2% da terra para se acumular como as pessoas se acumulando. Então a gente tem eu sei que a maior parte é água, mas mesmo assim a grande maior parte de terra do mundo não é habitada, porque é onde estão assim as grandes manufaturas, etc. E a gente fica tudo acumulado em cima de cidade, assim, né? Então, uma redistribuição das pessoas, né? Pra gente não ter 1 bilhão de habitantes dentro de um país, igual o caso da China, talvez fosse uma solução interessante, né? Se a gente conseguisse fazer uma redistribuição de maneiras de coexistir em relação à indústria, meio ambiente e ser humano. Eu não acredito que vai acontecer, mas acho bacana, assim, a ideia. A gente não consegue fazer nem reforma agrária, né? Imagine reforma mundial. Isso que eu ia pensar. É uma utopia, até porque a gente entra naquela mesma situação das filosofias, né? Porque a gente talvez a gente consiga criar essa mentalidade, digamos, no Brasil, e a gente acha que isso seja o certo. Mas como que a gente convence o resto do mundo, né? Como que a gente convence a China a falar, tipo assim, talvez seja melhor essa outra forma. Então... mas eu acho legal, eu acho uma ideia muito boa para ser pensada, você usar a terra, você usar o que está em volta de você e você cuidar do que está em volta de você, porque literalmente está em volta de você, né? E a gente não tem essa mentalidade hoje. Tem aqueles jargões assim, até meio publicitários, né? Que estão ligados a lixo, a coisa arada, tipo, não existe jogar fora, né? Porque o mundo é um só, né? Como jogar fora é o quê? Jogar pro espaço? Acho que daí, se você pensar no espaço também como um ambiente comum, também não existe. Então, enfim, a gente precisava ter um pouco mais essa cultura, assim, né? De entender que tudo tem um impacto. E talvez esse impacto pudesse ser minimizado se a gente pensasse que a gente precisa preservar o que está ao nosso redor. A gente não faz isso nem separando o lixo, né? Muitas vezes. Então, imagina, realmente, fazer com que sistemas políticos consigam conviver, né, dentro de um processo como esse, assim, é uma utopia gigantesca. E é muito doido pensar que a gente já sabia disso, os povos originários sabiam disso, ou
pelo menos tinha alguns conceitos disso, e se a gente não tivesse sido colonizado, poderia ser diferente. Seria diferente com certeza, né? Porque são outros valores, mas... E assim, provavelmente esse podcast aqui estaria sendo reclamando de outras coisas. Sim. Exatamente. O fato é esse também. Mas com certeza os problemas... Teríamos outros problemas, né? Esses problemas que a gente vive aqui, eles são muito ligados à nossa cultura, de entender o mundo da forma com que a gente foi doutrinado a entender. Bom, vou continuar então. Porque na região Mesoamérica viviam os astecas e a capital deles, chamada desculpa que eu já vou pronunciar errado, Tenochtitlan, era maior do que Paris na época. Na cidade asteca tinha água potável, banheiros públicos com coleta de excrementos, e vale comentar que essa cidade era construída em cima de um lago e era cheia de canais para evitar inundações. A cidade ainda contava com mais de 30 palácios, templos, escolas distribuídas entre seus bairros e diversas outras coisas. Hoje, a antiga capital asteca é a atual cidade do México. Os canais originais foram destruídos pelos europeus colonizadores, que substituíram pelo seu próprio sistema. Bom, o resultado? A população começou a sofrer com surtos de tifo e inundações mais frequentes. E esse foi um dado que eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva, porque já tava feito. Já tava bom. E daí os caras foram lá, destruíram, fizeram, e daí começou a ter doença, começou a ter sujeira. Isso é outra coisa que me veio na cabeça, é sempre quando a gente pensa assim, mas quem construíram todas essas coisas foram os aliens? Assim, não, foram as pessoas, porque a gente olha para o passado como se as pessoas tivessem uma inteligência menor que a nossa, fossem menos capazes que a gente, mas não é. Eles eram tão capazes, se não mais capazes que a gente naquela época, e assim, os recursos eram diferentes, mas se você consegue olhar para o mundo, observar o mundo e se questionar, eles também conseguiam fazer isso e conseguiam fazer todas essas coisas. Me surpreende que era maior que Paris. Porque a gente sempre imagina que, né, as maiores cidades sempre foram na Europa primeiro. Mas também não me surpreende ao ponto de, tipo assim, não, faz muito sentido que eles tinham tudo isso. Se existiam tantas pessoas assim aqui, com certeza eles tinham um sistema bem, bem bonitinho para as cidades funcionarem. Uma coisa que eu perguntei no segundo grau pro meu professor de história e ele não me respondeu e eu tive que aprender sozinho. E sempre me intrigou, assim, pra gente parar também com essa questão comparativa, né, em relação a, mas será que os caras eram tão melhores, assim? A gente tem assim, os dados que os povos coexistiam, né, no mesmo período. Então, por que o europeu conseguiu atravessar o mar numa caravela e nós não, né, e os índios aqui não conseguiram fazer? E eu ficava pensando assim, cara, se eles existiam na mesma época, se eles tinham as mesmas condições naturais, enfim, por que eles não evoluíram ao ponto de quando o europeu chegar aqui, eles não descessem a bala no europeu, né? Como o europeu fez, né? E a única conclusão que eu consegui chegar, e pesquisei um pouco sobre isso também, foi que teve muito, por causa da geografia, teve muito mais colisão entre povos que estavam situados ali na região da Europa, Ásia e África, do que na América. Então a gente teve ali os muçulmanos, o povo muçulmano, o povo africano, o povo europeu, e eles entraram em guerra, em conflitos, e uma coisa que começou com Roma, por exemplo, que toda vez que Roma dominava uma nova terra, ele se aprimorava do conhecimento daquele povo. Então, boa parte das coisas assim que hoje a gente tem acesso no nosso dia a dia, elas vieram do Oriente, sabe? Eu cito tempero, pimenta, banana, um monte de coisa assim que não existia do lado ocidental do mundo, era tudo do lado oriental. Mas ali, como teve muita colisão entre os povos, acabou que essa cultura fez com que a evolução dos povos naquela região fosse mais rápida em relação a alguns itens bélicos, né, porque foi tudo formado na base da porrada,
e também em relação a outras coisas que permitiram essa dominação. Mas existem alguns relatos antropológicos aqui da região da América que demonstram que os povos que estavam aqui estavam seguindo o mesmo caminho de evolução. Ou seja, eles realmente não tiveram a mesma velocidade na evolução, mas eles estavam seguindo caminhos que eram muito parecidos com os caminhos que foram seguidos lá na África, no Oriente Médio. Então a gente ia chegar a um nível de evolução aqui se a gente não tivesse tido contato com o povo europeu. E claro, como a gente está falando desde o início, talvez alguns valores, algumas coisas fossem diferentes, com certeza, mas a gente chegaria com certeza também a níveis de evolução que nos trariam uma sociedade um pouco diferente. Mas não existe essa coisa do os caras de lá eram melhor que os daqui, eram mais inteligentes, eram mais não sei mais nada disso. Na verdade, foi uma condição de evolução em relação ao atrito que se deu que fez com que esse povo evoluísse mais rápido em alguns aspectos que acabaram subjugando o povo daqui. Faz sentido isso também. Uma coisa que eu penso até é se essa questão do acúmulo, da gente querer... Porque em 1500 já existiam livros e já se escrevia muito, né? Eu não isso é mais uma pergunta também. Existia alguma coisa parecida na parte dos indígenas, dos povos aqui, tipo bibliotecas, onde eles guardavam as informações, onde eles passavam informações? Ou a comunicação, a passagem para eles era basicamente de forma oral, assim, de pai para filho, nas comunidades? O que eles tinham aqui, os relatos e os artefatos que existem, né, principalmente do povo asteca, eu acho que é o que tem mais cultura nesse sentido reservada, estava mais próximo da escrita egípcia, assim, que ela estava mais ligada a figuras e tal que serviam para alguma coisa, né? Então você tinha lá um calendário do sol, por exemplo, ele já estava formado assim, mas não, eles não chegaram a desenvolver uma língua assim, no sentido de acumular a história ou de anotar alguma coisa que seria importante no sentido intelectual. Na verdade, como eu disse em relação à arte, o que existe hoje gravado está ligado ou a coisas úteis, né, como é o caso desse calendário asteca, que até teve todo um misticismo em torno dele, que o mundo ia acabar em 2012, porque o calendário asteca ia só até 2012, enfim. Na verdade foi uma limitação em relação à construção do calendário, mas teve todo esse misticismo, filme, etc. O que tinha então eram esses itens, né, que eram no dia a dia, e também a parte relacionada principalmente à vida após a morte, assim, em relação ao misticismo dos deuses, etc., que daí tinham nos templos. Então, assim, muito mais próximo o que foi encontrado aqui ao que a gente conhece e que foi aplicado no Egito do que a grandes bibliotecas, etc. Quem trouxe, né, o alfabeto da maneira com que a gente conhece, né, pelo menos da parte oriental aqui, foi do Oriente também, né? Veja, mais uma coisa, né? Além da matemática e tal, o alfabeto, a gente aprende o alfabeto oriental, que é esse alfabeto que a gente conhece. Enfim, mas aí que está o ponto, né? Que eu estava tentando trazer. A gente não chegou nesse nível de maturidade social ao ponto de entender que era importante, por exemplo, a gente ter relatos intelectuais guardados para que isso pudesse trazer um determinado benefício, né? Lá, em virtude de tudo isso que eu estava falando, dessa fusão, isso acabou evoluindo muito mais rápido e por isso também se dá essa dominação. Entendi. É curioso. E faz total sentido também do que a gente está conversando. Voltando a falar de cidades, a cidade maia, chamada Tikal, nasceu no interior da atual Guatemala. Diferente de outras que captavam água limpa diretamente de nascentes, a cidade de Tikal tinha seus próprios reservatórios. O que surpreendeu os cientistas é que a água desses reservatórios tinha uma quantidade pequena de impurezas, menor do que esperado. Isso porque os habitantes criaram um sistema de purificação com base em zeólitos, que é um mineral vulcânico poroso que funciona como uma micropeneira. Assim as impurezas ficavam retidas enquanto a água passa por ele e sai limpa.
A questão é que não há ocorrências de zeólitos na região que Tikal ficava, o que leva os cientistas a deduzirem que os habitantes da cidade planejaram o sistema e trouxeram zeólitos de outra região, a cerca de 30 quilômetros da cidade, para suprir essa necessidade. É muito doido isso, porque é o que bate o que a gente tava falando. Tipo, eles eram desenvolvidos que nem os europeus. Por exemplo, eles tinham esse sistema de purificação de água. Era só diferente porque as situações que eles viveram foram diferentes do que os europeus, que tiveram guerras e conflitos que juntaram os povos e também forçaram alguns desenvolvimentos que a gente não tinha tanto aqui. A gente teve menos por causa da geografia, né? Aquele papo que a gente teve lá atrás sobre a divisão do continente, esse povo aqui que ficou, ele acabou ficando, apesar de ter, assim, características bem marcadas de diferença, ela não é tão grande, né? Você pode perceber, por exemplo, pela cor da pele. Então a gente tem aí todo mundo que está aqui no nosso hemisfério, apesar de terem diferenças, é todo mundo basicamente da mesma cor, né? Diferente, por exemplo, dessa região europeia, africana, asiática, que daí você tem uma mixigenação cabulosa, assim, que se deu muito em virtude dessa mistura, né? Então, e todos os exemplos que vocês trazem, vocês percebam como eles são para coisas úteis. Eles não são assim para, fizeram isso para ter uma grande cachoeira linda. Não, eles são tipo para purificar a água, para fazer não sei o que. Então, enfim, a cultura do povo era sempre essa evolução em cima de coisas que eles utilizavam para a vida e não para demarcar nada, enfim, para só mostrar, né? Sim, eu vou aproveitar esse gancho porque o próximo a curiosidade é basicamente isso. Porque a agricultura era uma atividade básica para os povos originários. E eles acumularam muito conhecimento sobre o seu ambiente ao longo do tempo. Isso fez com que eles desenvolvessem práticas agrícolas inovadoras. Os lianos de mochos do território boliviano praticavam agricultura em solo elevado. Eles cultivavam em plataformas de até 30 metros de largura e centenas de metros de comprimento. Essas plataformas se chamavam chinampas e foram precursoras de agricultura em canteiros, que é uma técnica ainda utilizada nos dias de hoje. Outra curiosidade é que, segundo pesquisadores, o milho, tão presente na alimentação do mundo todo, é uma criação dos povos originários da Mesoamérica. Cientistas dizem que o milho não poderia ter existido sem um trabalho de engenharia genética, que implica em trabalho humano envolvido. Quando os colonizadores chegaram aqui, o milho já tinha diversas variantes, únicas de cada região, estando presente em todo o continente. Outros alimentos domesticados pelos povos nativo-americanos são o abacate, a mandioca, a abóbora, o tomate e as batatas. E os indígenas não viviam passivamente da floresta, né? Como a gente já imaginou ali no milho, na verdade eles manipulavam mata nativa e até melhoravam. Os povos fertilizavam o solo, plantavam, cultivavam diversos tipos de plantas, inclusive frutíferas, criando verdadeiros pomares. Inclusive existe um castanhal de 500 anos em um sítio arqueológico no Pará, que impressiona os pesquisadores. A extensão dele é de quilômetros, mas sua distância da margem ao longo do rio mais próximo é quase sempre de 500 metros exatos. Tamanha precisão é um indicativo para os pesquisadores de que ali houve trabalho humano para o plantio e manutenção daquela floresta. Imagine quanta gente era necessária para uma obra gigantesca dessa. E os indígenas ainda tinham tanto conhecimento e destreza na forma como trabalhavam com o meio ambiente, que eles não só modificavam a floresta sem prejudicá-la, como ainda tornaram determinadas áreas mais resistentes a eventos climáticos. Achei engraçado, Ju, que você acabou de citar aí vários legumes e frutas e não citou a banana e o coco. Que a gente sempre pensa que a banana e o coco são do brasileiro, né? E não são. Você vai aí pro Nordeste do Brasil, só vê coco, né? E banana também, né? Onde você vai, você tropeça em banana. Mas são duas frutos que são asiáticos, né? Que foram trazidos para cá e que se adequaram muito bem ao clima, né? Eu não tinha ideia disso, da banana nem do coco. Eu jurava que era brasileiro também. Isso aí é culpa da Carmen Miranda. Eu sabia do milho. Da banana, pra mim, também eu me surpreendo, porque até
pertinho aí de casa, de Curitiba, Morretes, tem banana pra todo que é lado, né? Banana se adequou muito bem ao nosso clima, mas não existia. Então, eu acho engraçado isso, porque, enfim, a gente acha que banana é tão brasileiro, né? E outra coisa que eu fico chocado é que eles desenvolveram o milho. O milho não nasceu, assim, eles plantaram coisas e juntaram que nasceu o milho. Eles desenvolveram o milho. Se não fosse pelos povos originários, a gente não teria milho. Nessa hora que a gente pensa em alienígenas, né? Porque é realmente difícil você imaginar, né? Sem nenhum domínio científico, né? Você conseguir gerar uma semente, sei lá. Tem que ser através de um trabalho de... Eu não tenho ideia de como que eles conseguiam fazer isso, mas o fato é que tem relatos históricos que comprovam isso. Isso também só mostra que é uma sociedade que, assim, não foi uma sociedade rápida, né? Foi uma sociedade de muitos e muitos anos para você aprender. Vocês imaginem a quantidade de ensinamento que nós perdemos. Porque imagina a quantidade de coisa que eles sabiam fazer com coisas da natureza e que se perderam, porque não sabem mais. Porque, enfim, eles tinham de tudo, né? Bom, como deu para perceber, os povos indígenas da América tinham seu próprio modo de vida e criavam técnicas e ferramentas baseadas nos materiais que tinham disponíveis, na intenção de resolver seus próprios problemas. Muitas dessas ferramentas são usadas até hoje e no mundo todo, e a gente vai falar algumas delas agora. Começando com a borracha. Esse material tão presente no nosso dia a dia é produzido através da seiva das seringueiras, árvores nativas da América. Assim que Colombo chegou por aqui, conheceu o material, tratou de pegar uma boa quantidade com os indígenas e levar para a Europa. Óculos de neve. Quem já viu e conviveu com neve sabe que, em dias de sol, ela reflete muita luz e atrapalha a visão. Foi por isso que os Inuits, grupo da região do Ártico, criou uma espécie de óculos, feito de madeira, ossos e couro, que se prendia à cabeça por um fio, tipo uma máscara, e que tinha uma fenda que permitia que as pessoas enxergassem, mas sem a exposição excessiva à luz solar refletida pela neve. Pontes suspensas. Os Incas, aqui na América do Sul, desenvolveram uma forma de trançar fibras no formato de cabos e construir pontes para fazer travessias em desfiladeiros. Algumas dessas estruturas são maiores de qualquer peça arquitetônica da Europa. Um fato que eu fiquei chocado, o enxaguante bucal. Porque são vários grupos do Nordeste da América do Norte que usavam uma planta chamada gold thread para aliviar e tratar dores e inflamações na boca. E analgésicos e anestésicos. Esse faz mais sentido, né? Os curandeiros nativos americanos eram mestres em utilizar plantas como remédios para dor, que poderiam ser ingeridos na forma de chá ou aplicados no local da lesão ou do corte, por exemplo. Isso tudo sem falar em sistemas numéricos e matemáticos, calendários, ferramentas de sílex e obsidiana, que é um tipo de pedra vulcânica, e muito mais. É doido pensar que a gente usa muito dessas coisas, né? E veio tudo de lá, a gente não tem essa ideia, essa noção. Tipo, a borracha até que tudo bem, mas, por exemplo, enxaguante bucal veio daqui. As pontes suspensas me surpreendem também, porque assim, não é fácil fazer uma ponte. E fazer uma ponte suspensa ainda com cabo e materiais que você encontra perto de você é uma engenharia absurda, né? Você pegar, olhar em volta de você e criar uma ponte suspensa. Para mim, isso, eu não sei, eu acho que engenharia me surpreende muito, porque eu fico pensando como que fazem essas coisas ficarem de pé, sabe? Tipo, hoje a gente vê prédios, a gente vê essas pontes gigantescas, e toda vez que eu penso assim, os índios faziam isso na época que não tinha eletricidade, você não tinha um maquinário para levantar e fazer força, para mim é simplesmente incrível. E daí vem fácil pensar que aliens, sendo que não, né? Aliens, é sempre assim. Tem até aquele meme, né? Se o homem branco não sabe fazer, é provavelmente um alien. É, tipo isso. Bom, vocês devem estar se perguntando como estamos descobrindo tudo isso agora. Graças ao trabalho duro de arqueólogos e antropólogos nos últimos anos, estamos descobrindo cada vez mais a complexidade e diversidade dos povos originários.
Nem de longe a América pré-colombiana era perfeita. Claro que havia desigualdade, violência e muitos outros problemas que podem ser discutidos. A questão é que fomos levados a acreditar que os povos indígenas precisavam ser civilizados pelos europeus, teoricamente superiores, mais inteligentes e sofisticados, sendo que, na verdade, os povos locais só haviam encontrado seu próprio jeito de viver, baseado no seu ambiente e nos seus saberes. Eles não eram piores que os europeus, apenas eram diferentes. O colonialismo e imperialismo, sobretudo europeu, nos levou a esquecer muitos conhecimentos, além de dizimar milhões de pessoas de diversas etnias. Um preço altíssimo que até hoje assombra as comunidades indígenas e que cai na nossa conta. Atualmente, muitos estudiosos têm a convicção de que está mais do que na hora de recuperarmos e respeitarmos a importância dos povos nativos americanos e também das suas contribuições, inclusive no campo científico. Ficamos com esse pensamento. É um pensamento para a gente refletir muito. Eu concordo. Eu acho que nós não damos o valor suficiente para outras culturas a que não seja uma história eurocêntrica, né? E eu acho que a gente perde muito. Perde como em descobrir novas formas de a gente lidar com os nossos problemas e talvez até solucionar vários problemas que são pra gente insolucionáveis. Eu acredito que a gente precisa desses povos, mais do que nunca, ainda mais nesse ponto de crises climáticas que a gente está vivendo hoje. Ter um povo que respeita o meio ambiente e que sabe lidar com o meio ambiente há tantos anos, eu acho que eles podem ter podem ajudar todos nós. Eu acho que conhecer a história desses povos pode ser o começo de solucionar muitos problemas que a gente tem com eles hoje em dia, como o FH estava falando, né? Que a gente tem muitos problemas com esses povos que são brasileiros e são nativo-americanos, mas que a gente não coloca eles dentro da discussão, sabe? Então a história é muito importante para a gente colocar eles na discussão e considerar eles parte da nossa sociedade, porque eles são. Só que a gente não respeita isso, porque a gente não estuda isso, a gente não tem esse conhecimento. Muitas pessoas nunca tiveram nenhum contato com esse tipo de povo e considera de outro mundo, inferior, e não é. E são pessoas que tiveram diferentes histórias e diferentes caminhadas que mudaram o jeito de viver delas, e não é por isso que elas são inferiores e devem ser tratadas dessa maneira. Não, são povos que merecem direitos e merecem serem ouvidos. Eu acho que quando a gente pensa aonde nós chegamos, né, como espécie, né, e percebe assim a dependência que a gente tem do globo como um todo, então em dois sentidos principalmente, assim, um fato é que o comércio entre as nações, ela está fazendo com que cada vez menos qualquer país seja autossuficiente, né? Então a gente percebe aqui no Brasil, por exemplo, um nível de produção de soja que abastece o mundo inteiro em relação à soja. Então a gente, por exemplo, importa farinha. Então, que é para fazer pão. Então, assim, a gente não tem uma produção suficiente de matéria-prima para produzir farinha para sustentar o nosso próprio povo. Isso fica claro quando a gente tem um incidente internacional igual o da Rússia, que vários itens aí sumiram do mercado ou estão tendo que se reorganizar, né? Outro exemplo que eu trago, quando a gente teve lá na China a peste suína, que eles tiveram que abater o rebanho inteiro de suínos na China por causa dessa peste, o mundo inteiro junto não tinha carne suína o suficiente para abastecer a China. Então, isso mostra assim, o quanto nós somos um povo só, né? Independente das diferenças aí físicas, culturais, o quanto nós estamos voltando a um processo em que o ecossistema humano precisa de todo mundo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o quanto que essa atuação
nossa como espécie está destruindo a nossa casa, né? Porque a gente escuta isso desde criança, né? Eu pelo menos lembro daquele evento que teve em 92 para discutir camada de ozônio, 92. Então, assim, e é a mesma discussão, e diminuir o número de poluentes e tal. Então, até um termo que numa conversa com o Ju eu usei, eu me sinto um vírus mesmo. Me sinto um vírus humano numa célula chamada Terra, e que nós todos juntos estamos usando essa terra para se reproduzir e não levando em consideração o quanto a gente afeta essa terra, né, como um povo. E daí nesse sentido, né, quando a gente traz aí a questão indígena, né, o quanto é escanteado o conhecimento do povo original aqui da região, parece que é porque nós julgamos que esse povo não tem nada a agregar, que eu não tenho nada que eu vá pegar desse povo e que isso vai fazer eu ter vantagem em alguma coisa, né? Que é uma besteira gigante, porque com todos os exemplos aí que vocês trouxeram durante esse bate-papo, tem tanta coisa, né, que já veio desse povo, e tem tantas coisas que a gente não sabe e que provavelmente coisas que se perderam, que poderiam estar ajudando nos ajudando como espécie, né? E tudo isso parte dessa questão de colocar diferença, né? Diferença entre eu sou assim e ele é assado, então eu não consigo olhar o mundo da visão dele, tem que ser do meu jeito. Que foi, na verdade, o que aconteceu com a colonização, né? Através de uma bandeira religiosa, que era o aumento do cristão, né? O entendimento do quanto o cristianismo era o caminho correto e único a ser seguido. Através dessa bandeira como disfarce, a gente teve assim, uma aniquilação gigantesca para cá, né? Que na verdade tinha fins comerciais muito claros, né? Hoje em dia a gente consegue entender o quanto a bandeira religiosa ela foi só uma bandeira mesmo, que ela não era a verdadeira motivação. A motivação sempre foi a extração, a motivação sempre foi o poder para ter mais, acumular mais, acumular mais, acumular mais. Enfim, é uma pena que a gente esteja nessa situação. Não consigo ver assim com olhos assim de esperança que isso seja revertido. Na verdade, só vejo a situação piorar. Só vejo a gente tentando transformar o indígena cada vez mais próximo do que a gente acredita que ele tem que ser, e não levando em consideração o que ele acha que ele tem que ser, não ouvindo a maneira com que ele vê o mundo, né? Só, de novo, impondo a nossa política, impondo a nossa educação, impondo a nossa língua, impondo o nosso jeito. Que é o que a gente faz aí desde que nós chegamos aqui de Caravela, né? Caramba, ficamos terminamos esse episódio com um monte de semente na cabeça e raiva. Exato, e um sermão gigantesco pra gente sentar a bunda na cadeira e pensar. Que a gente precisa melhorar, gente. Eu quero muito agradecer ao FH pela participação no episódio. Nossa, aprendi muitas coisas. Foi muito boa a conversa. Quero te convidar, se você quer passar Instagram, se você quer se divulgar, tem esse seu espaço e suas palavras finais. Então, na verdade, eu fiz um processo aí espiritual faz pouco tempo, e para ser sincero, assim, eu estou utilizando cada vez menos as minhas redes sociais. Mas enfim, o meu nome é Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que talvez a principal rede que eu vá manter ativa por fins profissionais mesmo seja o LinkedIn, e lá eu tô como Fernando Henrique Cardoso. Eu trabalho na agência GTZ, então com esses dois itens é possível me encontrar já, e acho que é isso. Enfim, quero agradecer a vocês. Eu sou apaixonado por isso aqui, eu adoro conversar. Eu não quero assim parecer que existe, que eu acho que tem um lado certo, um lado errado. Não é isso. Eu acho que a discussão não, é o contrário disso. A discussão, na verdade, é a gente entender que não existe lado certo, não existe lado errado, e que existem lados. Mas isso não se dá só ao fato histórico indígena, isso se dá a tudo, né? Então, talvez o maior problema que a gente tem aí como sociedade é não conseguir enxergar o lado do outro, né? Então isso acaba com a discussão, né? A gente não tem tempo para ouvir, não tem saco para ouvir, e não quer ouvir, e também só quer falar. Então
E isso faz com que a gente não evolua, né? Como os exemplos que eu trouxe aí para vocês, que eu acredito que tenham sido assim, o que determinou a evolução da sociedade, estão ligados ao atrito, ao conflito. E não entendam o atrito, o conflito como uma coisa negativa, mas sim a você pegar duas ideias e espremer elas até que uma terceira nasça, e que talvez essa terceira ela tenha um pouco dos dois. Talvez se a gente tivesse esse hábito em relação a tudo, muitos dos problemas que a gente enfrenta eles não existissem, né? Ou fossem solucionados de uma maneira mais fácil, né? Não os extremos. Mas enfim, queria agradecer mais uma vez a vocês, porque eu adoro falar de história, adoro falar dessas coisas. Espero ter contribuído realmente aí com todos, além de contar para vocês que a banana não é brasileira, que eu acho que esse é um fato marcante, mas enfim, obrigado pelo espaço. Lu, quer falar alguma coisa? A gente agradece. Eu adorei esse episódio, eu achei esse episódio incrível, eu saí outra pessoa dele, com toda certeza. Queria agradecer o FH por participar, perdão, queria agradecer o FH por participar, eu sei que é muito corrido, ainda mais nos últimos anos a gente está correndo mais que nunca, então é uma honra, né, ter você aqui, obrigado por passar todo esse conhecimento que você tem, e eu acho que a gente precisa ouvir mesmo esses povos. Essa é a minha última palavra. Justo. Quais são suas redes sociais, amigo? As minhas redes sociais, no Instagram é @luigismalucelli, no Twitter é @... Qual que é o meu @, no Twitter? @igluluide? Eu acho que é @igluluide ainda. Ou é Lu... E @igluluide. E tô no LinkedIn também, como Luigi Sadler Malucelli. Eu, ao contrário do FH, eu tô em todas as redes sociais, porque eu tô indo ao contrário, eu tô cada vez pegando mais redes sociais. Ainda mais por causa do Me Diga Algo, né? Porque eu quero divulgar isso aqui pra Deus e o mundo ouvir. Bom, eu sou o Juliano, @JulianoJRG no Twitter, no TikTok, e @JulianoJJ no Instagram. Esse episódio foi roteirizado por Daniel Fantinelli. E, novamente, eu reforço que, como a história é muito complicada, a gente pede perdão se a gente falou algum termo errado, se a gente deu algum fato que não estava correto. Todas as fontes que a gente tirou estão disponíveis no link na descrição. E a gente fica por aqui. Até um próximo episódio. Beijos, tchau!